legal, Black Power. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Preto Pode. Preto Pode é o nosso podcast aqui do Espaço Cultural Punta Quintê. E você já sabe, né? Em 15 dias a gente está aí com uma personalidade aqui, não só da nossa cidade, Queimados, mas de todo Rio de Janeiro, né? E a gente vem fazendo essas entrevistas que são justamente uma forma da gente aproximar o trabalho, o serviço que essas pessoas entrevistadas fazem e também, né, a gente aqui, o Espaço Cultural Punta Quintê, faz esse meio de campo para poder trabalhar a nossa cultura, principalmente a cultura negra. Então, hoje nós temos aqui o nosso companheiro Carlos Lacerda. Carlos Leandro, desculpa pessoal, é o Carlos Leandro, é o Carlos Lacerda. Carlos Lacerda foi o nosso jornalista da época da ditadura, né? Não, vamos deixar ele bem longe. É o Carlos Leandro, mais conhecido como Carlos Greyback. E aí, cara, como é que tá? Vamos conversar um pouquinho a respeito dessas bicicletas de bambu. Como é que é isso? Fala pra gente um pouquinho, diz quem você é, o que você... Fica à vontade. Não, beleza, Jorge. Agradeço o convite. Para mim é um prazer gigante estar conversando com vocês aqui, estar conhecendo espaços que eu não conhecia e estar fortalecendo essa rede, né? Principalmente essa rede de cultura afro, né? Cultura negra, onde a gente precisa cada vez mais se fortalecer para que a gente possa cada vez mais estar unido, fortalecido e enfrentar os desafios que a gente tem na cidade, no Rio de Janeiro e no Brasil de modo geral. E que são bastante desafios. Não, enorme, principalmente para nós, né, enquanto homens pretos, né, periféricos da Baixada Fluminense, né, tem todas essas questões, né, não é só enquanto homem preto, mas tem a questão de ser homem preto da Baixada Fluminense, né, que nos atravessa desde quando a gente nasce, né, porque quando a gente cresce, vai buscar um trabalho, esse trabalho está na capital e vai falar, você mora onde? Ah, eu moro na Baixada. Ah, lá onde o Bento faz a curva, lá onde isso, aqui. Então, a gente sempre passa essas questões e a gente vem tentando fazer com que a gente viva de forma saudável dentro do nosso próprio território. Bom, a bicicleta de bambu, como você perguntou... Vamos por parte, senão você já vai fazer todo o histórico, aí a gente vai, não. Como você trouxe essa questão de homem preto, periférico, queimadense, você nasceu em Queimados, sempre morou em Queimados, de onde qual a tua origem? Então, eu sei onde que eu nasci, né, porque na minha certidão de nascimento está no Hospital Fernando Magalhães, na Tijuca, então sou carioca, sou tijucano, né, salgueirense, Mangueira, Portela, né, então sou do carnaval, meu avô era do carnaval, né, meu avô fazia marchinha de carnaval, meu avô, inclusive, tem toda uma história do meu avô com carnaval e com a nossa família, onde a gente vive hoje, é muito por Mas a sua infância foi em Queimados? Foi toda em Queimados, na Estrada do Lazareto, no São Roque, no Paraíso, e há 30 anos lá no bairro Nossa Senhora de Fátima, mais conhecido como São Miguel, mas é bairro Nossa Senhora de Fátima, próximo da Praça do Zé Carlos, aí. O grande Zé Carlos, que é uma liderança da cidade, foi vereador, um grande parceiro. Toda a sua família é de Queimados? Hoje minha família, minha mãe e meus irmãos são de Queimados, meu pai mora no Rio, ali na Praça da Harmonia, ali na região Ele é de Nova Iguaçu, mas já vive já há uns 5 anos ali na região da Gamboa, né, que ele é do sindicato de café, né, e o meu avô, pai dele, carregava a sacaria de café, descarregava dos navios, e ele assumiu a direção do sindicato e está para aquela região até hoje. E a bike? Então vamos entrar um pouco na bike. Desde quando você começou Da onde surgiu essa ideia de bicicletas de bambu? Como é que é isso? Conta pra gente. Jorge, assim, a bicicleta, eu aprendi a andar de bicicleta com 12 anos, né, de idade. Infelizmente, eu não tive oportunidade de andar de bicicleta enquanto criança, porque meus pais, né, minha mãe criou 6 filhos sozinha, né, e não tinha condição de dar a bicicleta para ninguém, nenhum de nós. E eu não tive oportunidade nem de andar na bicicleta dos colegas da rua, porque até muito por conta da questão,
meu pai não deixa, minha mãe não deixa, então não andava. Eu vendia doce nas ruas de Copacabana. Eu, com 7 anos, vendia picolé no trem. Com 12 anos, eu vendia as doces nas ruas de Copacabana, aí na Siqueira Campos, Nossa Senhora. E teve uma. Aí tinha E uma. sempre morando em Queimados? Sempre morando em Queimado. Eu estudava na escola Vereador Carlos Pereira Neto, aí na Conde de Jesus. E nessa época eu morava aí na Porteira, E tu descia como para ir lá? descia de trem, de ônibus. Sozinho? Sozinho, não, sozinho. Assim, com 12 anos já sozinho, né? E teve uma mulher, eu não lembro o nome dela, Dona Denise, era de uma locadora chamada Telecar, na Figueiredo de Magalhães. E aí ela sempre comprava doce comigo. Um dia ela falou assim: menino, eu tenho uma bicicleta do meu filho. Ela morava na Ladeira dos Tabajara. Não sei se ela mora, eu nunca mais eu tive contato com ela. E tem a bicicleta do meu filho, você sabe andar? Eu falei, sei. Aí Queria ela, mais era ganhar aí ela bicicleta, pega, então eu vou independente de trazer a saber. bicicleta. Eu vou trazer a bicicleta para você. No dia que ela leva a bicicleta lá para a locadora, ela dá uma volta aí. Meu Eu fui Deus tentar do céu. andar, caí, eu falei, tia, mas eu aprendo. E aí ela bota a bicicleta no carro da empresa lá e leva até a Central do Brasil. Na época tinha aqueles ônibus Mariazinha, os ônibus piratas, Aham. que fazia a Central Queimados. E aí Ela levou até. levou até a Central. Ela levou de carro até a Central, é que eu era criança, né? Como é que eu Não, ia ter- sim, mas já deu a Não, bicicleta. já deu a Ainda de bicicleta e repente levou para a levou Central, né? Botou o motorista da locadora levou até a Central e lá botou no ônibus pirata, cheguei em Queimados. E desci na Pedro Jorge e fui tentar andar até em casa. Naquele mesmo dia eu aprendi a andar, né? Que eu fui da estação aí onde o ônibus parava Aham. até lá na rua Senador Vasconcelos, aí na Porteira. Aí eu aprendi a andar, então foi aquela minha primeira bicicleta. E depois disso, a bicicleta ela vem como uma necessidade, né? Eu sou gestor ambiental, né? Eu sou formado... Vamos entrar. Não explana, Não, explana agora não. Fala então não, porque aí eu vou ligar da bicicleta, Então né? tá legal. Sou gestor ambiental, formado na Castelo Branco, em Realengo. Quando aí eu tive a oportunidade de fazer estágio no Instituto Estadual do Ambiente, né, no INEA, lá na Rua Venezuela, onde eu tive condição de fazer meu curso de forma mais tranquila, que até então estava meio complicado, né, porque é um curso que eu poderia concluir em 2 anos. Eu fui concluir em 5, mesmo com 50% de desconto, devido à dificuldade de se manter. E certo dia, nossa equipe lá ficamos 3 meses sem receber salário, lá do INEA, mesmo enquanto estagiário teve essa dificuldade. E os outros companheiros de trabalho, eles tinham outros serviços, né? Alguns eram professores, outros... E aí, às vezes, eles me davam uma grana para poder descer, só que era muito desconfortável ficar pedindo dinheiro aos outros, né? E aí eu pego uma bicicleta velha que eu tinha e fui pedalando até o Rio. Levei 4 horas para chegar na Rua Venezuela, ali na Secretaria Cabral, no INEA. Deixei a bicicleta lá, volto de trem, 2 dias depois eu desço de trem e volto de bike. E a partir dali, eu comecei a perceber que eu não precisava ficar refém do transporte público, caso eu precisasse se locomover, que a bicicleta poderia me levar em qualquer lugar. Né? Então, eu comecei a ir e voltar para o Rio de bicicleta. Caramba, mas isso quantas vezes você mora? Sim, pelo menos umas 3 vezes na semana eu fazia isso. Até que depois eu comecei todo dia, porque como eu estagiava na parte da tarde, né, 4 horas de trabalho, eu comecei a fazer isso todo dia. Porque ali, né, hoje, ele é até diretor do Pedal Queimados, tinha um rapaz, o Ricardo Martins, ele trabalhava num outro setor, era da gerência de educação ambiental, e do meu lado tinha o núcleo especial de Agenda 21, que é um outro departamento aí da GEAB, né? E ele ficava falando no outro setor, não conhecia ele, que tinha vindo de bicicleta pela América Latina, pedalado em 4 anos, X países e tal. E eu ouvindo aquilo, eu falei, pô, esse cara é maluco. Aí eu falei assim, cara, você tá falando que pedalou, você pedalou mesmo, você conversa? Ele falou, cara, não acredito em mim não, faz o seguinte, toma aí, ó, lê meu livro, que é o Roda América, né, Conhecendo a Nossa Gente, é o tema do livro dele. E aí eu começo a ler o livro dele e quando eu termino eu falo assim para ele, pô, cara, se você pedalou a América Latina em 4 anos, saindo de casa com um salário mínimo, né, na época, eu posso ir daqui a São Paulo. Ele, pô, legal, vai sim. E aí
meu irmão faz aniversário no dia 28 de março e ele veio passar o Réveillon de 2014 para 2015 Ele aqui. morava em São Paulo. Ele mora em São Paulo, meu irmão mora em São Paulo. E aí nós fomos passar no dia 2 de janeiro de 2015 para Barra da Tijuca. Eu falei assim, cara, eu vou no teu aniversário, acho que era de 40 anos na época, e eu vou de bicicleta. Eles começaram a rir de mim. Com certeza. E aí eu falei, pô, beleza, pode rir, mas eu vou chegar lá. Levou quanto tempo para chegar até São Aí, Paulo? aqueles 3 meses que estavam lá atrasado, né, nesse período a minha gerência ela reduziu meu tempo de trabalho, né? Já que eu estava recebendo. Atrasado. Ela reduziu meu tempo de trabalho e eu estava vendendo doce na rua, né? Eu montei um carrinho e ficava vendendo doce. Então eu trabalhava de segunda a quarta lá. Quinta-feira eu comprava os doces, sexta, sábado e domingo eu vendia na rua da cidade, aqui na cidade. E quando chega em março, aquela grana que eles estavam me devendo sai, né? Então sai aquele montante ali, Aí fez a festa. sai aquele montante e me sobra uma caixa de doce, né? Na época era Bala House, Menthol e Trident. Só que, assim, saiu um montante, mas a dívida também era gigante, né? Porque foi 3 meses, né? E aí eu montei uma bike para poder ir pedalando de boa, comprei uma barra de camping e o Ricardo me ensinou. Não, você, quando foi para São Paulo, você não foi de bambu. Você Não, foi não, bike normal. Não, eu tô construindo o caminho de como chega lá, né? Na de bambu. Eu tô falando de 2015. E aí, eu, em março, aí no dia 16, uma semana antes de eu sair, né, que o aniversário dele era dia 28, então eu tinha que sair com mínimo 10 dias de antecedência, porque eu não sabia qual seria a minha capacidade. A minha companheira na época, que hoje é mãe dos meus filhos, ela fala, eu vou contigo. Caramba. Aí eu falo, como assim você vai comigo? Você não pedala daqui na esquina. E realmente ela não pedalava, né? Só que eu não queria frustrar a vontade dela, né? Assim, vambora, a gente estava recente, a gente tinha se conhecido em 2014. Nova aventura de A gente ia fazer 1 ano que a gente estava junto. E aí eu pego a grana que sobrou de tudo e monto uma bike para ela. E nisso me sobra R$1,50. Caramba. E 4 caixas de Bala House e o restante do doce que sobrou das minhas vendas que eu fazia. E aí eu saio daqui, né? Na época eu acho que eu morava em Japeri, ali na Chacrinha, naquelas casinhas da Chacrinha, né? Uma casa de um primo meu que ele tinha me emprestado. E eu saio por lá, subo a serra e vou parando nas cidades, né? A primeira cidade que eu parei foi Piraí. E aí a gente montava a barraca numa praça e saía nas ruas para poder vender as balas, para poder fazer grana para comer no dia seguinte. E aí, depois de 6 dias, eu chego em São Paulo, né? Passo o aniversário dele, assim, teve todo um desafio que nós passamos na estrada, tudo. Mas chegamos. E aí, 2016, né? 2015 também rompe aquela barragem de Fundão em Mariana. E eu, enquanto gestor ambiental, fico incomodado com as narrativas que se falava naquele período, né? Da tragédia de Mariana. Mariana isso, Mariana aquilo, né? Enquanto cidade. Eu falei, pô, mas como assim? Aí eu peguei e criei um projeto chamado Carro de Green Bike, aí que surge esse nome. Em 2016, então, Isso. praticamente, que você cria o pneu do carro de Green Bike, né? Que é carro de Green Bike na rota do Rio Doce. Que a ideia era percorrer todo aquele trajeto da lama, né? De Mariana à Regência, no Espírito Santo, para entender os conflitos socioambientais. Não, mas deixa eu te fazer uma pergunta, eu tenho uma curiosidade muito grande. O bambu, ele tem resistência a tudo isso para fazer uma bicicleta? A durabilidade de uma bicicleta de bambu, né? Que é o quadro feito de Não, bambu. ele tem toda a durabilidade. O bambu, ele tem espécie de bambu que é mais forte que o aço. Né? Inclusive, na Ásia se faz muito, né? Mais conhecido na Ásia, mas aqui também faz, também, em muitos lugares nas regiões mais caiçara, né? Que chama, né? Região de praia, né? Fazem muito a estrutura com bambu. Então, o bambu tem essa potência aí, né? E aí o que eu estou trazendo é como é que chega ali na questão da bicicleta, como que a bicicleta entra, né? Então ela passa para aquele período lá da Bacia do Rio Doce, que eu percorro durante 20 dias a Bacia do Rio Doce, de Mariana Regência, conversando com os atingidos para entender como eles estavam andando depois. Normal. Com a bicicleta normal, né? Com a bicicleta normal. E aí eu chego em Regência, meu filho tinha 6 meses na época, né? Tipo, eu saí de casa dia 1º de dezembro e volto dia 23, né? Tipo, 22 dias de viagem. Eu saí com uma passagem só de ida,
né? Que no caso eu fui daqui para Belo Horizonte de ônibus, porque como eu fiz a viagem para São Paulo, as pessoas me chamavam de maluco, né? Não, muitas pessoas da nossa região não conhecem o que é cicloviagem. Né? Você não precisa ir para São Paulo de bicicleta, mas se você quiser dar uma volta de bike lá no Parque do Ibirapuera e você vai a São Paulo, você pode botar a bike no bagageiro do ônibus. E você nem paga por ela. No caso da Itapemirim, não, porque Itapemirim é uma bosta para bicicleta. Mas a 1001, a Cometa, diversas empresas são amigas da bicicleta. A 1001 não. A 1001 não, desculpa. A Itapemirim não. A Itapemirim é um problema sério com a bicicleta. Mas tem empresa parceira da bicicleta, né? E aí, a ideia era isso, era mostrar o que é o cicloturismo, mostrar que viajar de bicicleta não é coisa de maluco, que você pode fazer, pode estar organizado, né? Eu tinha barraca de camping, né? Eu fui recebido por diversas pessoas no caminho, pessoas me colocaram na casa deles, então tem toda essa troca. E a partir daí eu começo a fazer uma incidência local, né? Em 2016 eu começo a fazer uma incidência aí, Queimados, na época eu também sofri um acidente em 2016, aí na rua da Bete Javé. No Dia dos Pais, eu vindo da casa do meu pai em Nova Iguaçu, eu desço a Carlos Sampaio. Quando eu entro na rua da Bete Javé, um quebra-mola, depois da padaria Sonho, um quebra-mola não sinalizado, onde hoje é a Secretaria de Ordem Pública, tem um quebra-mola que até hoje não está sinalizado, e que um carro à minha frente freou bruscamente, eu fui desviar dele, bati no meio-fio, quebrei a cara toda. E aí, naquele período, falava-se muito na cidade que mais cresce, na Baixada, 50 anos em 5, e tinha todo o investimento do governo do estado naquele período para a cidade, mas aí a reflexão que eu fazia, o quê? Cresce para onde? Né? Cresce... Já que você entrou nessa questão, você é um ciclista profissional, a gente pode dizer assim, como é que você vê as nossas cidades para o ciclista? Quando eu digo isso olhando, olhando a nossa cidade, um panorama dentro as nossas estradas, nossas ruas estão numa situação bastante calamitosa. E o ciclista? Como é que fica o ciclista nas nossas estradas, nas nossas ruas, principalmente aqui de Queimados? Como é que você vê isso? Então, com relação ao mundo, né, da bicicleta em relação ao mundo, alguns países, né, com a pandemia, avançaram. Né? A França, nossa, nem se fala. A França é o melhor em não termos de é bike? o melhor, mas foi um dos países que mais avançou, né, com relação à bicicleta no período da pandemia, né, da pandemia para cá. Mas você tem, né, Holanda, né, que é a Disneylândia, né? Eu tive o privilégio de pedalar nas ruas da Holanda, que eu fui lá em 2019. Sim. Vou perguntar também sobre isso. Você tem a Dinamarca, você tem outros países. No Brasil, nós perdemos a oportunidade, né? Nós perdemos a oportunidade de avançar com relação à bicicleta no período da pandemia. Pelo contrário, nós tivemos retrocesso. Algumas cidades do Brasil têm avançado, por exemplo, São Paulo, na pandemia, até pandemia, você poderia entrar, assim como no Rio de Janeiro, você poderia embarcar com as bicicletas nos modais de transporte, por exemplo, o trem e o metrô, sábado e domingo, né? E com a pandemia, São Paulo autoriza que embarca todos os dias, de 10 da manhã às 4 da tarde, fora do horário de rush, e depois após as 21 horas. Brasília, você pode entrar todos os dias, todos os horários. Ano passado eu tive essa experiência de andar de trem em Brasília de bicicleta, mesmo com o trem lotado, com lugar específico, com a questão do bom senso também. No Rio de Janeiro, a cidade que mais avança no Rio de Janeiro com relação à bicicleta é Niterói, porque tem uma coordenadoria há 10 anos, inclusive tem um grande parceiro lá, o Felipe Simões, lá, que é coordenador do Niterói de bicicleta. Hoje eles têm um bicicletário público, né? Mas você acha que essa questão da bike na mentalidade da população não avança? Por quê? Porque é perigoso? Não é que na questão da população, porque a população já usa a bicicleta. A população usa a bicicleta e Queimados, falando de Queimados, acho que o maior deslocamento em Queimados é a pé e de bicicleta. Durante o projeto Conectar Queimados, que é um projeto que visa a reestruturação do entorno da estação do trem, que é um projeto que é financiado pelo Banco Mundial, que é executado pelo governo do estado e a prefeitura, e que foi totalmente desfigurado por essa gestão, que foi construído, é um projeto que foi construído com a sociedade civil. Eu, inclusive, trabalhei para o ITDP nesse período, né? Eu participei dele enquanto trabalhador,
pesquisador. Conselho da cidade, né? É, Debruçou o bastante Conselho da Cidade sobre. debruçou, né, na época da gestão lá do André Bianchi, né, que foi um incentivador desse projeto. E aí eu fiz uma pesquisa lá para o ITDP para validar esse projeto, que era a contagem de ciclistas, né? Então nós contamos a partir dos bicicletários que tem no entorno da estação Sim, de trem. porque a gente, de repente, quem tiver a oportunidade de cedo ficar um pouco em pé em cima da estação do trem, não estou dizendo para que faça isso porque não tem tempo, mas você está nesse trajeto cedo, vamos botar aí, a partir de 5h30, você vê a quantidade de bicicletas que chegam na estação e que vão. Para Né, aqueles bicicletários. Não, para os e bicicletários são muito. 15. Assim, eu São contei, eu 15 contei, aqui. não, até 2000 acho que foi antes da pandemia esse projeto, esse trabalho que eu fiz. Eu contei 15 bicicletários, isso está no Conectar, está no Sim. estudo, no diagnóstico, lá no estudo técnico. É. 15 bicicletários no entorno da estação do trem e com uma média de 300 bicicletas dentro de uma faixa de horário, né? O dia todo não. Sim. De 4 da manhã às 8 da manhã, que é o horário que a pessoa pega o trem queimado e vai para a capital, 300 pessoas dia em média em cada bicicletário. Então você tem em torno de 4.500 pessoas diariamente que saem para trabalhar. E aí você tem um outro público que é de 8 da manhã entre 7 e 9 da manhã, que é a pessoa que vai trabalhar em Nova Iguaçu, Nilópolis, né? Que não precisa sair, que as horas abrem 8 horas, 9 horas, que não precisa sair às 4. E que guarda a bicicleta aí também. E você tem aquelas pessoas que que trabalham na cidade e aquelas pessoas que vão acessar mercado e que correndo risco para não correr o risco de perder a bicicleta, acaba guardando aí por 1 hora, 2 horas. Né? Então você tem muita gente que utiliza a bicicleta. E a cidade não tem uma infraestrutura. Né? Você via ali eles criminalizando quem pegava uma bicicleta e trancava ali no entorno da Santinha. Não, da Santinha. Ali na praça da Nossa Senhora da Conceição. Sim. E aí o que eles fizeram? Eles arrancaram aquela grade para que as pessoas não tranquem a bicicleta ali e não colocaram outro. E o que tinha de bicicletário público ali do lado da igreja Nossa Senhora da Conceição era ocupado, escondido a partir dos camelôs, né? Dos barraqueiros. Né? Então era disputado espaço com os trabalhadores que tinham ali. Então, mas isso tem essa questão da falta de mobilidade, mas de infraestrutura, de né, infraestrutura, na cidade. Mas a população em si, uma grande. Né, vocês falou que já é um bom número. Não, a de população usuários. utiliza a bicicleta. Né? Só que é o seguinte, nessa questão, como é que funciona? As pessoas utilizam a bicicleta, mas quando vai perguntar para ela, você utiliza a bicicleta como meio de transporte? A mesma pessoa que utiliza a bicicleta, muitos vão dizer que não. Não, né? Porque não reconhece a bicicleta enquanto meio de transporte e a primeira oportunidade que ela tiver de migrar de modal, ela vai migrar. Porque às vezes é porque não tem o dinheiro da passagem, né? Ou porque, assim, enfim. E aí, né? A gente perde a oportunidade, por exemplo, o Conectar Queimados, ele é um projeto, né, acho que vale a gente debruçar em cima do Conectar Queimados, que é um projeto que visa a reestruturação do entorno da estação do trem, pensando na caminhabilidade das pessoas, na mobilidade ativa, nos 10 minutos, assim, de 10 minutos do centro. Né? Então, tudo pensado para que aquele projeto tenha ali toda uma infraestrutura. Inclusive abrindo ruas para as pessoas, né? Só que ele foi desfigurado por conta de interesse, de lobby. Não, esse seu projeto da Green Bike já te levou a vários países, né? Conta pra gente um pouquinho essa experiência que você teve. Como é que se deu? Então, em 2017, a gente avançando, a gente pensava a bicicleta como queremos ciclovia, queremos ciclopaixa, vai pedalando para o futuro, né? São os tempos que a gente chegava. Só que naquele período, Queimados passavam por uma questão de violência, todo mundo sabe, né? Onde as pessoas eram violentadas, né? E a cidade foi ranqueada em 2018 como a mais violenta do Brasil. Eu faço parte de uma rede brasileira de cicloativista, e aí eu conheci o projeto da Ameciclo, que é a Associação da Grande Recife, e eles tinham uma ação, um projeto chamado Bota para Rodar, que o objetivo era pegar a bicicleta abandonada em condomínios, reformar bicicletas, ensinando mecânica para os moradores de uma comunidade lá da Grande Recife, e depois destinar para uso compartilhado numa biblioteca comunitária com a gestão dos próprios moradores aí.
E aí teve um edital do Fundo Socioambiental Casa, né, do programa Casa Cidade, que é uma organização de São Paulo, que na época apoiou, isso em 2018, apoiou 150 projetos em 10 capitais, e nós replicamos esse projeto lá do Bota para Rodar em Queimados, né, que foi o Pedalando para o Futuro, que a ideia era a mesma coisa, pegar a bicicleta abandonada, reformar as bicicletas e destinar para uso compartilhado. E aí esse projeto nós fizemos no condomínio do Valdariosa, que em cima de algumas pesquisas que nós fizemos, nós entendemos que aí era necessário naquele período. E aí, esse projeto, ele levou, nos gerou um prêmio, que foi um prêmio da Embaixada da Bicicleta da Holanda. Né? Os holandeses vieram no Brasil e foram premiar os pessoal da Ameciclo, souberam que nós em Queimados estávamos replicando o projeto deles e dobraram o prêmio e deram para a gente 1.500 euros, isso em 2018. Tá, mas aí já eram bicicletas já de bambu? Não, não. E aí, esse amigo lá do INEA de 2015, ele começou em 2016 a volta ao mundo numa bicicleta de bambu, que foi o Klaus Bolkman da Art Bike Bambu, que fez uma bicicleta para ele dar volta ao mundo. E aí você vê a questão da qualidade e da durabilidade dela, né? O Ricardo, por exemplo, passou no Saara, deserto do Saara, 50 graus, e na geleira da Escócia, -20. Então, ali foi... Então, comprova que a bicicleta tem durabilidade. E com esse recurso que nós recebemos dos holandeses, mais parte do recurso do Fundo Casa, que na época nós recebemos 30 mil reais, nós trouxemos esse artesão, o Klaus Bolkman, da Art Bike Bambu, lá de Porto Alegre, que já faz bicicleta com bambu há mais de 20 anos, para Queimados, para nos ensinar a fazer. E aí, como nosso objetivo, né, era pedalar para o futuro, reduzir desigualdade, gerar oportunidade, mudar o CEP das oportunidades, a gente trazer essas questões, nós convidamos adolescentes do Abrigo Municipal de Queimados, pessoas que na época estavam em liberdade assistida, inclusive com tornozeleira eletrônica, mulheres, né, tem pessoas de... O que você acha que está faltando para esse projeto alavancar um pouco mais? A gente sabe que nós que estamos de frente a alguma instituição, a primeira o que se perguntarem a gente o que a gente precisa, a gente logo fala. Falta grana para poder tocar. Grana, né? E você alega que nós temos um pouco mais de dificuldade de estar no furacão dos projetos, né? Sendo custeado por uma instituição maior ou sendo patrocínio de alguém, por quê? Você atrela isso ao quê? O que a gente faz ainda não consegue atingir uma grande massa, o pessoal acha que não tem relevância o que a gente faz. O que você acha? Bom, são algumas coisas, né, nesse sentido. A grana hoje está na mão das fundações. E aí, só que nós, enquanto periférico, não acessamos essas fundações. Deve ter um atravessador, vamos dizer assim, ou um mediador, um atravessador, que vão nessas fundações, pegam e passam para a gente, ou quando chega na gente. Né? Então, a gente precisa chegar na fonte do recurso, né? A gente precisa chegar na fonte. Esse é o desafio, onde está essa fonte, como que chega lá. Isso passa também, que aí a gente precisa olhar para dentro, na questão da organização. Né? Porque, às vezes, por exemplo, eu, em 2021, eu consegui uma galera muito boa que me ajudou naquele período que nós escrevemos para o Fundo Volkswagen. E aí passamos num edital muito difícil, conseguimos 100 mil reais, só que na hora de pegar o recurso, o nosso CNPJ estava inativo. E aí conseguimos até um recurso com uma instituição parceira, no caso da Casa Fluminense, para poder regularizar. Só que o prazo do edital venceu, o dinheiro foi embora. Ano passado, fui convidado pelo Ministério da Cidade para fazer uma palestra lá em Brasília, né, no Fórum Plano Bicicleta Brasil. Escrevi para o Prêmio Bicicleta Brasil, consegui aprovar o projeto, recebemos o selo Bicicleta Brasil, ia receber 50 mil reais do recurso, mas, de novo, o CNPJ estava inativo porque não tenho contador, não tenho dinheiro para poder pagar contador para poder manter ativo, e agora que eu consegui um contador parceiro, preciso do certificado digital para poder manter. Isso é um custo todo ano, e se a gente não tem entrada fixa, como é que a gente tem despesa fixa? Né? E aí, como que a gente atende a demanda da sociedade se a nossas demandas não estão assistidas? E aí também pensam muito que a gente, enquanto dirigente de organização, ou até mesmo enquanto organização, temos que fazer por amor. Né? Nós fazemos por amor que nós sabemos, isso faz parte da nossa essência.
Mas por amor a gente não É sobrevive. sempre voluntário. Sempre voluntário, mas e aí? Até onde vai? Tá entendendo? Até onde vai? É. Porque aí eu entendo quando uma pessoa, parceira nossa do Pedal a Queimada da cidade, a questão do voluntariado, assim, ele não tem tempo. O tempo mínimo que ele tem, ele está correndo atrás para sobreviver. Sim. E quem poderia estar se disponibilizando está 3 horas dentro de uma condução, 4 horas dentro de uma condução. E aí, quando está em casa, tem que cuidar dos seus. Isso aí. Diferente das pessoas da capital, né? Né? A galera da capital, ela tem mais tempo, né? Você trabalha próximo de casa, né? Tem toda uma qualidade que consegue se dedicar ao voluntariado, diferente dos nossos. Então, se você não tiver forma de pagar uma pessoa para poder fazer, E não tem, vai fazer. E tem outra questão que é tão importante quanto a questão do sonho, né? Por exemplo, o Pedal a Queimado é um sonho, vamos dizer assim, meu. Ou uma pessoa vai vir trabalhar pelo meu sonho porque ela tem interesse até certo momento, como já aconteceu, pessoas passaram pelo Pedal a Queimado até enquanto foi conivente para ela. Conivente, assim, no Sim. sentido de... lucrativo. Ganhar. Não lucrativo, porque não ganha dinheiro. Sim, Mas, mas é relevante. Aham. Depois que perdeu aquela relevância, foi embora. E aí eu continuo, e já chegaram a falar para mim assim, cara, fecha isso, que isso não vai dar certo, não. Eu falei assim, não, pô, vai dar certo sim, porque esse aqui é o meu sonho, eu vivo, isso aqui é o que eu vivo, é o que eu faço, então vou fazer dar certo. Pode levar 10 anos, a sua participação, a sua atuação foi muito importante. Talvez se o que eu cheguei até onde eu cheguei agora, se não tivesse você, teria levado 5 anos, 10 anos, mas eu estaria chegando, não estaria parado. Então, assim, ou você trabalha pelo seu sonho ou você paga alguém para poder fazer por ele, entendeu? Então não tem dinheiro para pagar, então tem que tem que trabalhar. fazer. Ou então até achar alguém que vai junto, Sim. né? Que Mas, contribui. e aí? Mas também isso aí tem. A gente pode apelar também que as nossas causas são mais difíceis, porque trabalham sempre as questões da ética raciais. Como é que você vê isso? Sim, tem essa questão que aí vai dizer que bom, uma galera, até mesmo negra, que não se reconhece enquanto negro, não acha a luta tão relevante, vai dizer que vai querer minimizar a causa, né? Ou então não vai querer entrar de cabeça por conta das questões, né? Não vai suportar as dores, as pauladas, as pancadas que vão receber por conta daquilo. E outras pessoas não vão querer colocar, né? Por conta, ou vai ter pessoas querendo utilizar dessa causa, dessa pauta, para poder dizer que está fazendo equidade, está fazendo inclusão, né? Eu já passei por várias situações, né, de ser usado, né? Inclusive por pessoas negras, né? Pegar, assim, um relato, né? Uma vez eu estava na instituição de um camarada, isso no Rio, um grupo de advogados, tal, que era bem, né? E aí eles falaram assim, vamos lá, que a gente foi receber a medalha Tiradentes, né, que é a medalha lá de São Paulo, e ele me convidou para estar lá, me deu o brace dele, me botou de terno e tal, eu estranhei, né, que eu não tinha usado aquilo, ele me batendo aqui assim, mas fez questão que eu utilizasse aquele brace. Tá de terra. E aí, quando eu estava lá, antes de começar, a funcionária dele, a mulher que estava servindo o coffee break, falou assim, você fica aqui tomando conta. Começou assim. Aí eu falei... Quando te botaram terno, blazer preto... Não, aí ela falou, não, mas eu não vim. Aí eu falei assim, não, eu não vim aqui para poder tomar conta de lanche. E aí, quando chegou na reunião lá, na plenária, na Câmara, aí começou a falar. E falando, aí no final ele pediu para que eu ficasse de pé. E aí aquela plenária toda, o convidado dele me aplaudindo, e eu sem entender muito, assim, tipo, ele se colocando a minha vida, né, a minha luta de ambulante com 7 anos, de estudante de gestão ambiental, de estagiário do INEA, como se fosse uma luta, uma causa dele fazendo aquilo acontecer, tá entendendo? Eles te ajudaram no trajeto. Tá entendendo? Tipo assim, eu olhei assim, de fato eu me senti usado por aquilo, tá entendendo? Assim, tipo, usar um objeto aí, uma pessoa para poder validar a tua causa perante uma sociedade. Mas como é que você vê? Você está aí com esse negócio aí, como é que é? O Brasil é dos brasileiros. Não vou entrar na questão política, não. Uhum. Mas como é que você vê? O Brasil é dos negros? Não, né? Não, o Brasil não, como é? Vamos lá. O Brasil é nosso. Aham. Só que não pertence a nós. A gente tem tendo que tomar esse lugar, ocupar esse lugar, né? Eu acho que é isso, assim. A gente tem que
reivindicar esse lugar, né? Porque O lugar de brasileiro e dos negros do brasileiro. Todos nós somos brasileiros. sim, mas Mas a aqui, nossa mas tá, luta mas dentro de então, um país igual ao nosso ainda é muito. sim, e só que nós temos avançado e por isso que eu falo e eu defendo que, por exemplo, um avanço que nós tivemos a partir do ano passado foi o Dia da Consciência Negra de se tornar feriado nacional. Isso é uma questão muito importante. Nós, enquanto movimento negro, precisamos legitimar essa data, precisamos se apropriar dela, porque eu acredito que daqui a um dia vão tentar revogar. Dependendo do nosso Congresso, nesses últimos anos, as pautas de direitos humanos, elas teve um grande impacto, né? Aí agora que a gente, de uma certa forma, começa a criar alguma... Então, se a gente não se apropria, se nós, enquanto movimento, não se apropriar dessa data, e para mim isso foi muito importante, porque ano passado, ano retrasado, em 2023, né, que ainda não era feriado nacional, eu estava no Bicicultura, né, lá de Florianópolis, e eu passei em média, um racismo por dia naquela cidade. E mesmo eu estando no melhor lugar da cidade, pensa no Copacabana Palace de Florianópolis. É ali que eu estava hospedado, porque a equipe do Bicicultura de lá me colocou ali. Sim. Né? Eu estava acidentado e tal, então, assim, uma galera muito querida, né? Conseguiu lá uma cortesia lá no hotel e uma das pessoas que foi para lá foi eu. E mesmo assim, né? Não exatamente do hotel, não teve questão do hotel, aconteceu o fato no hotel, mas não pela instituição. Né? E na cidade como um todo. Então, a ponto de eu querer dar a volta na ilha, né? A minha ideia era pedalar, o evento foi de quinta a domingo, na segunda-feira, dia 20, seria feriado em São Paulo e no Rio de Janeiro, lá não era, mas como não teria nada aqui, a minha intenção era dar pedalada na ilha. Sim. Só que o lugar estava tão escroto, o lugar, assim, estava tão tenso para mim. Isso é em que ano? 23. 23. E aí eu decidi vir embora. Eu fui para São Paulo, pagando passagem muito mais cara do que eu pagaria no dia útil normal, porque não estava dando para ficar na cidade. Então, quando no dia ano seguinte é declarado feriado nacional, eu passo a levar as ações de encerramento do Pedal Queimados do ano para essa data, para poder fortalecer e tentar fortalecer esse movimento. Então, eu acho que é muito importante nós, enquanto coletivo, enquanto rede, se apropriar dessa data e fazer valer, que acho que é Sim, um e avanço. para a gente tem até um calendário, né? Porque é claro que o 20 de novembro é a nossa data máxima, né? De festejo, de comemoração, mas o ideal para a gente que trabalha a questão racial é ter não só a implementação da Lei 10.639, né, que é o ensino da cultura afro e brasileira, cultura negra, nas escolas, mas que a gente pudesse trabalhar umas datas específicas para a gente não ficar só no 20 de novembro, né? Que dia de negro é todo dia. Então, as nossas instituições, elas tendem a dar essa contribuição para a sociedade no sentido de demarcar. Não, vamos discutir a temática racial, mas não vamos deixar guardada para o 20 de novembro. Né? Quem faz essa questão somente na data, né? Isso é o poder público, né? Seja outubro rosa, você vai ter só caminhada com pessoas vestidas de rosa em outubro. Sim. Né? Tu vai chegando no meio no decorrer do ano, você não tem um exame de mamografia para a mulher fazer, você não tem uma transvaginal para a mulher fazer. Né? Mas no outubro rosa está todo mundo vestido de rosa, né? Então isso vira clichê, né? Mas isso acho que cabe muito a nós enquanto rede, né? Assim, se apoiar, né? Se fortalecer, entender o que cada instituição está fazendo, como que a gente vai fazer o planejamento anual, como que a gente linka esse calendário para que as atividades não se cruzem e a gente consiga se apoiar, né? Então, e a temática racial ela pode atravessar todas as atividades ao longo do ano, né? Então, acho que é isso, assim, como que a gente faz esse cruzamento, um calendário coletivo, abre um Google, né, Agenda, e as atividades do movimento, do coletivo, esteja aí, e no dia que o Kunta tiver uma atividade, eu não vou colocar minha, porque aí mesmo dia que a gente precisa se fortalecer. É interessante, né? Até porque não fica cada um fazendo coisas de forma isolada, né? entendeu? Acho que é Eu acho que a gente precisa, de fato, se aproximar. Algumas instituições precisam se aproximar até para poder ver se consegue fazer
algo mais conjunto. Hoje a gente teve um pouco essa aproximação a partir da Agenda Queimados 2030, né, que é um caderno de proposta lá que foi criado em 2020, né, com algumas instituições de coletivo, e que a gente atua em defesa dela, né? E a gente está até numa fase de atualização, de incluir mais alguns eixos, né, como o eixo saúde, e revisar o que a gente avançou nas demandas dela nesses 5 anos, e que a gente faz sentido, porque nós construímos essa agenda num período de pandemia, num período muito adverso, e que talvez o que fazia sentido lá atrás não faz hoje, né? Nós tivemos alguns avanços, como, por exemplo, o Conselho do Esporte foi uma demanda da agenda que foi implementada pelo Poder Público, e tem pessoas da agenda lá Então, representadas. quando você fala de esporte, né, esse movimento que você faz da bike, todo ele também, né, provoca uma questão de saúde, né, no corpo muito boa. E você também não consegue ter uma aproximação com ninguém da área de esporte, Secretaria de Esporte, que de uma certa forma pode até pegar seu projeto para fazer, desenvolver em alguma área, não consegue? Então, Jorge, isso é uma questão assim, eu estou atuando na cidade, assim, eu sou um atuante na cidade desde 2012, né? Eu começo lá com Recicla Japeri, né, que foi o TCC meu e de uns amigos de lá, e depois eu trago esse projeto para Queimados, que depois virou até uma política pública, né, que na época nós pegamos, foi o meu TCC, eu protocolei no Conselho do Meio Ambiente, e propomos que fosse implementado, né, um programa de educação ambiental a partir da coleta do óleo vegetal. Naquele período, engavetaram o projeto, ficaram banhando a gente, e quando nós se afastamos, eles foram lá implementaram, e inclusive elegeu o vereador com esse projeto, como plataforma, né? Bom que virou política pública, né? Sim. Tosca, precária, mas virou, né? Acho que é importante dizer. E, infelizmente, Jorge, eu fazia parte de muitos conselhos na cidade, né, que fazia sentido, né, dentro que fazia sentido estar, meio ambiente, turismo, né, que acredito no turismo enquanto desenvolvimento da cidade, principalmente voltado para o turismo de base comunitária, turismo rural sustentável, aqui tem um potencial, mas as instituições, infelizmente, as secretarias, elas são ocupadas por pessoas não técnicas e que, estou falando não só dessa gestão atual, também dessa gestão atual, mas como cabide de emprego, não tem pessoas, não tem política pública, não tem um plano de desenvolvimento turístico ou ambiental, não tem, infelizmente, isso é claro. E aí, fazendo uma crítica também para dentro, enquanto movimento social, que eu tenho mais de 12 anos de conselho, participando de conselhos. Hoje você faz parte de algum, não? Hoje não, porque nos últimos 2 anos eu decidi cuidar de mim. Sim. Cuidar de mim, porque a forma que eu fui atacado, que o pedal queimado, eu particularmente fui atacado dentro dos espaços de conselho, foi muito tóxica e estava me fazendo mal. Então eu decidi me afastar, inclusive dando boicote mesmo. Assim, tipo, eu me candidatei para presidente de um determinado conselho e aí uma pasta, o representante de uma pasta falou para mim, né? Olha, tá tendo um movimento que é o seguinte, olha, não vota no Carlos Durando que ele pode ser problema, que eu, no caso, o candidato à presidência daquele colegiado, que ele pode ser problema para a gente, vota no fulano e tal. Então, assim, existem organizações da sociedade civil que estão ali para legitimar as ações do governo ou defender seus próprios interesses. Então, a gente não está alinhado com isso, tá entendendo? Não é todo mundo que está no mesmo campo que está do mesmo lado. Então, a gente precisa entender quem são os nossos pares. Porque os interesses, né, em determinado momento, as pessoas vão botar os dois interesses. Uma vez, eu representante de ter o pedal queimado, eu representava uma instituição, e aí eu falei assim, olha, eu quero ser a presidência do Conselho da Sociedade Civil, eu gostaria de me candidatar. Aí o representante legal da instituição falou assim, não, você não vai se candidatar não, nosso candidato é o fulano porque ele vai vir candidato a vereador. É isso, assim, é bem desse nível, assim, eu tô falando de sociedade civil. Sim. Tá entendendo? Então, assim, e aí, quem são os nossos pares? De fato, tá entendendo? Então a gente precisa entender. E aí, a partir dali, eu decidi que, calma aí, primeiro eu vou olhar para dentro, né? Vou cuidar de mim. E depois, se der, eu volto. Assim, eu li recentemente, e até coloquei lá no espaço nosso, lá do nosso galpão,
E aí eu tenho refletido sobre isso, que é uma frase como é que é? Marighella, né? Ah, Marighella, Marighella, Marighella ou Marighella, Marighella. A única luta que se perde é a luta que se abandona. E aí, assim, será que eu me afastar do conselho, eu fiquei refletindo sobre isso, que eu escrevi isso no muro lá, né? Pô, será que eu me afastar do conselho é ter abandonado a luta? Não sei, eu acho que não. Até porque É estratégia também. tem a ver, o que eu ia falar, até porque muitas das vezes um passo atrás não é você abandonar a luta, é Não, você não é. de forma estratégica. Porque Exatamente. O passo deputado, atrás, né? teve uma vez eu estava na Igreja Católica, não sei se estava nesse encontro, com o deputado Glauber, isso foi em 2019 ainda, né? E aí ele falou assim, numa reunião lá, ele falou assim, olha, nós precisamos combater o bolsonarismo, porque o Sérgio Moro é isso, aquilo, Paulo Guedes, blá, blá, mas nós precisamos ir para a rua. Aí eu levantei a mão e falei assim, deputado, eu concordo com o senhor que tem que ir para a rua, que tem que combater o bolsonarismo, só que eu não vou para a rua mais. Eu já fui, né? Só que hoje eu não vou. Eu, mas por quê? Não, porque hoje eu tenho um governador, na época, que disse que tinha que atirar na cabeça das pessoas pretas, então eu sou alvo. Então assim, eu tenho que encontrar uma outra forma de lutar, de resistir, de fazer enfrentamento, sem que eu me coloque em risco. Então, que hoje também a gente ainda está vivendo um momento muito polemizado, né? Que Sim. antes, a discussão política antes era até prazerosa. Hoje está Não, hoje é A ou B, né? Ou vai ver nós ou vai ver deles, né? Não tem eu não digo nem meio termo, porque eu não gosto de meio termo nem neutralidade. Não, Mas, neutralidade é burro. sim, mas eu acho que do jeito que está, fica muito difícil, né? Porque e o diálogo sempre foi bom. E a gente que trabalha em movimentos sociais, a gente sempre pautou a discussão, sempre pautou a democracia, né? E, cara, com todos os seus ajustes que tem que ser feito, o melhor caminho para uma boa convivência é a democracia. Sim, respeitando a opinião do Sim, outro, né? Do diferente, né? Uma vez eu lembro que uma vez eu fiz uma prova do Enem, a redação era como conviver com a diferença. Sim. Né? A importância de se conviver com a diferença e respeitar a diferença, acho que a diferença é legítima. Então, a gente falou um pouco sobre a gestão. Você fez gestão ambiental? Sim, gestão ambiental. Eu sou especializado em educação ambiental de base comunitária pela Unirio e pela PUC, né? Pela PUC, lá, a partir do Instituto Moleque Mateiro. E aí hoje eu venho trabalhando nesse sentido, né? Só que eu uso a bicicleta como ferramenta de transformação social e fazer a educação ambiental a partir da bicicleta. Então, a bicicleta é o canal que eu faço todo esse trabalho, né, de gestão ambiental, que é a minha formação. E aí, assim, em 2016, eu já formado, né, teve essa questão, né, de estar formado e aí, né, seu diploma e aí, e agora, né? Cobrança. Como é que você trabalha com isso? E aí você não ganha dinheiro? E aí a questão das pessoas não reconhecer a nossa atividade enquanto trabalho, porque se você não pega o trem 4 horas da manhã e volta outro da noite, de segunda a sexta ou sábado, Você não trabalha, né? Então, assim, então, só que o que me fez pensar sobre isso, né, da questão do capital, da exploração, da exploração do explorador e do explorado, foi quando, assim, vou tentar falar assim de uma forma bem coisa. Eu estava uma vez aqui na cidade, e eu cheguei para um camarada e falei assim, olha, sua empresa, pô, segundo a lei tal, tem que ter um gestor ambiental, e não sei o que lá, tal. Aí ele falou assim, olha, pô, legal, pô, mas eu comecei trabalhando, fazendo isso, e eu cresci, hoje eu sou o dono, blá, blá, blá. Se você quiser, eu te coloco lá e você vai crescendo. Eu falei assim, pô, cara, eu já tenho minha formação, já tenho minha experiência, já fui estagiário, inclusive eu escrevia, cara, eu sou um coautor da cartilha de educação ambiental do INEA, né, gestão e prática conceitos e prática na gestão ambiental pública, né, eu escrevo ali para a comunidade, educação ambiental para comunidades urbanas, né, uma cartilha do INEA, foi revisada recentemente, né, por uma outra equipe, mas está lá, e aí eu passando isso. E aí eu entendi que, assim, a galera quer usar seu conhecimento para poder, né, se favorecer e não quer pagar o justo, né? E aí eu decidi não trabalhar para enriquecer quem está podre e rico, a não ser que eu fosse remunerado de forma devida. E aí usar o meu conhecimento para poder desenvolver o que eu penso e o que eu acredito. E está conseguindo sobreviver, né,
Cara, e vão brigar. Porque Não, muitas das vezes não, os nossos sonhos não, para se tornarem não, realidade, então, a gente tem. então, é, é isso, assim, a gente vai sobrevivendo, né? Hoje eu tenho 2 filhos, eu tento manter a necessidade deles, né? Eles não, Moram todos contigo. não, eles moram em São Gonçalo, né? Hoje eu tenho dificuldade de ter contato com eles por conta da relação, Sim. né, com a mãe, né? Mas quando eles estão comigo, eles estão super bem. Inclusive, eu fiz uma bicicleta de bambu para ele, com meu filho. Tem quantos anos? Então, meu filho tem 9 anos e minha filha tem 5, né? Inclusive, eu prometi para ela que quando eu fiz a bicicleta com meu filho, ela falou assim, pai, e a minha bike? Eu falei assim, filha, a resina acabou. E quando você voltar nas férias em dezembro, a sua bike está pronta, né? Vai estar pronta, né? Então, eu vou fazer. Só que, inclusive, hoje eu fui olhar, o preço da resina está R$ 400 o quilo de resina. Quer dizer, muito caro. Mas eu vou fazer porque eu prometi. Então, se manter do que a gente faz, acredito, é o grande desafio. Mas só de não precisar acordar 4 horas da manhã e fazer reproduzir o que a lógica, né, faz, já é um satisfatório. Lógico, tem um preço também, Você paga um preço. tem um preço, né? Mas, assim, é isso. Assim, eu não preciso de muito para sobreviver, eu preciso do necessário, mas nem sempre o necessário a gente tem. Mas, enfim, mas é isso, a gente vai construindo, né? Hoje eu tenho uma boa relação, né, com algumas instituições, né? Tem uma empresa, por exemplo, a Shimano é uma empresa parceira, né? Ela apoia um projeto já há 2 anos do Pedala Queimados, ela dá um aporte mensal para que a gente faça atividade com as crianças ao longo do mês. Legal. Tem o Festival Bike de Cria, que é o... Então, uma agenda. Fala pra gente aí uma agenda da bike aí pra gente. Então, a gente faz durante o ano, né? A gente tem o circuito de caminhadas na natureza, que é Aqui em Queimados. aqui em Queimados, que o objetivo é promover o turismo rural sustentável. Então, a gente vai para as áreas rurais, a gente tem um circuito que a gente chama Circuito dos Três Santos, que sai lá da Vila São João e vai para Santo Expedito. Tem o circuito Acabando do Jacatirão, que passa pela Acabambu, né? Caminho rural, então a gente passa por algumas propriedades, por exemplo, lá da família Guedes, que tem 250 pés de jabuticabas. Então a ideia é que as pessoas conheçam a propriedade, comprem, levem recursos Você direto lá dentro. divulga em alguns lugares? Divulgo na página do Pedal Queimado, na rede social. Qual é a página do pedal? Fala aí para quem está ouvindo, para a gente poder também acessar. Instagram, Pedal Queimado. Pedal Toda a minha rede é Pedal Queimado. Assim, bem simples, básico. E estamos com foco agora também na produção da bicicleta de bambu para criança, né? Então, estamos tentando captar recursos a partir de edital para poder produzir mais 10 bicicletas e levar para os Não, carros. eu acho que nesse primeiro momento é interessante a gente, de uma certa forma, estar em rede, tentar buscar resolver a questão do seu problema no sentido da legalização, da atualização dos documentos, né? Sim, sim. Porque não estando com os documentos... Não adianta. Por exemplo, o iFood está com o edital aberto, né? Eles vão apoiar a instituição aí inclusive, entregador avulso, autônomo, autônomo não, cadastrado na plataforma, pessoa física, né? Então, assim, qualquer entregador que trabalha no iFood, de moto também, né? Que é o edital iFood Chega Junto, né? Que para a pessoa física, acho que eles estão com 10 milhões de recursos para poder apoiar, né? Porque é isso, né? Não é eles que estão fazendo um favor. Mas é importante porque o que essa galera, né, está sofrendo, trabalha de forma precária, a gente passa ali próximo do Bob's, ali, um monte de ciclo entregadores de forma precária no relento, esperando uma entrega, né? Não temos um espaço adequado para que eles possam conectar seu aparelho numa energia, uma internet, um ponto de descanso. A gente precisa olhar para essa galera, né? Porque são pessoas que estão fazendo as entregas das pessoas, fazendo a comida. E muitas das vezes ainda temos aquela... Você é bem antenado com essas questões aí o capitalismo, quanto ele é nocivo e negativo para uma sociedade, né? E aí, ao mesmo tempo, ele vem, em alguns momentos, até escondendo, né, a precariedade do serviço e criando uma palavra bonitinha, né? Porque para todo esse pessoal que está falando,
Normalmente eles usam a palavra aí, são empreendedores. Empreendedores de Não, quê? de quê, né? De quê? São sobreviventes. São sobreviventes, é isso. Usar a palavra bonita para poder Pra poder legitimar a legitimar. precariedade, né? Para Exato. é uma questão que veio atrás, né, meu? Sim. Mas se você falar de 2016, 17, né, no pós-golpe da Dilma, você vai chegar na reforma trabalhista, né, que é o que potencializou tudo isso, né? E aí as pessoas passaram batido. Então, assim, aí falando do iFood, que eu acho que é importante para essa galera que está aí, né, o edital está abrindo várias etapas, né? Fechou em agosto, fechou uma parte do edital, e agora em outubro, acho que é 20 de outubro, eles vão abrir um novo edital. Então, essa galera, eu acho que podem se organizar e pensar uma proposta, né? Nós vamos pensar, escrever agora uma proposta para essa etapa agora. A ideia é tentar ter um espaço, né, na cidade para, ainda que seja por um ano, né, no tempo do edital, mas para que essas pessoas possam ter um espaço decente, que eles possam carregar o telefone, que eles possam ter um sofá para descanso no período deles. Então, vamos tentar caminhar essa proposta para que a gente possa tentar Isso aí. Aqui é o Espaço Cultural Contaquipê, conversando com Carlos Leandro, falando um pouquinho da sua trajetória, né? Uma trajetória de luta, uma trajetória que podemos dizer vencedora, porque o sonho dele, mesmo como ele vem falando, né? Que não está totalmente realizado, mas está tocando e já teve vários frutos e, Sim, eu acho que o né? principal fruto, assim, acho que assim, a vida, né? As experiências que eu tive, o que eu pude contribuir para que outras pessoas também, que a gente pensa muito. A gente estava conversando, né, esses dias, né, sobre a questão de abrir a porta para os nossos, né, de ser canal, né? Exato. Você perguntou sobre a minha experiência no mundo, né? Em 2018 eu fui, 2019, eu tive a oportunidade de ir para o Fórum Mundial da Bicicleta, que foi no Equador. Pô, foi a minha primeira viagem internacional e a bicicleta me levou, né, para esse lugar. E 2 meses depois, num lugar que eu só via pelos livros, né, nas aulas de história, Sim. né, de geografia, nos mapas, e eu estava ali na Europa, né, fiquei 5 dias na Irlanda, em Dublin, né, que eu fui para uma conferência, a maior conferência de mobilidade por bicicleta do mundo, né, que é organizada pela Federação Europeia de Ciclismo. Escrevemos um projeto para poder apresentar o Pedal Queimados lá e fomos aprovados, tivemos todo o custo pago para... Pô, seria interessante fazer uma exposição, cara. Botar essa sua trajetória aí de pedala queimada numa exposição para que mais pessoas conheçam. Porque pouca gente, né? Queimada a gente conhece. Por exemplo, o Pedal Queimado é conhecido muito fora, né? Tá até conversando hoje com um amigo, né? Por exemplo, o pessoal da Visão Cop, né? Que são os parceiros lá do Renan, Fabrício, eles foram uma vez, eles também estão aí voando o mundo afora, né? Falando de mudança climática, falando de Sim. dados, de soluções baseadas na natureza, eles estão com trabalho, eles são coautores da Agenda Queimados também. E eles falaram que chegaram, acho que, não sei, acho que duas experiências que ele falou, acho que uma na Alemanha, que eles chegaram em algum lugar da Alemanha e falaram que era de Queimados, que eu falei, lá tem a bicicleta de bambu. E chegaram também em Recife, também, não, Recife, lá na comunidade lá de Caranguejo de Itabaiara, não, lá do Edson Fry, um cara que eu conheci em 2018 também, foram lá fazer alguma coisa lá e eles querem falar, o carrão de Queimado, não sei o que, blá. Então, assim, nós estamos muito conhecidos fora, nós temos uma rede muito forte para de Queimado, e muito em função do que a própria televisão já veio aqui, já gravou com a gente, né? Nós temos matéria na Globo News, inclusive em 2019 a Globo News fez um link ao vivo aqui na produção das Bacas de Bambu, né? No Estúdio I, né? Uma matéria do Estúdio I, com o Deco Ligueiro na bancada, falando, pô, super maneiro aquilo. Tem o canal Off também, que gravou um documentário chamado... Eles fizeram uma série documental chamada Ideias para Mudar o Mundo. E nós participamos dessa série, são 6 episódios com alguns feitos, com instituições do Brasil inteiro. Nós fomos uma das escolhidas a gravando. Tem o Expedição Rio também, que fala de turismo não convencional no Rio de Janeiro. Na época foi o Pedro Bassano, o Daniel Dias, vieram aqui gravar com a gente. Né, o RJTV, também falando sobre bicicleta na época da pandemia, Grupo Comunidade. E mais recente agora, né, falando sobre a questão mais crítica, né, assim, né, um ponto positivo, né, mas tivemos que também questionar o RJ, né, a caravana do Alexandre Henrique, para poder falar sobre a questão da obra que a prefeitura e o governo do estado fez
né, o interior Queimados, que a ideia era subir o interior da cidade, para a região da cidade, e só fizeram uma porcaria em que 19 milhões foi reabaixo antes mesmo de inaugurar. E aí eles não fizeram a recuperação, já passaram quase 2 anos, né? Em fevereiro, dia 21 de fevereiro, fará 2 anos que foi reabaixo, e eles não fizeram nenhuma intervenção. E agora, né, com a pressão a partir da caravana, o governo do estado disse que está fazendo uma licitação para mais de 17 milhões no trecho, e que eu acredito que não vai ficar, né? Isso traz também a questão do racismo ambiental, porque apesar da obra ter sido precária e do Rio Abaixo, tem toda uma questão de falta de manutenção no entorno, né? E aí você chega aqui mesmo, na próxima hora do Fontaine, você tem todo um aparato de manutenção, limpeza todos os dias. Teve uma vez eu indo para Japeri, eu vi ao longo do pontilhão até outro pontilhão de engenheiro pedreiro, 4 equipes de roçagem e jardinagem fazendo manutenção lá, enquanto as margens do Rio Abel e do Rio Camurim, lá pro lado do Eldorado e do Valdeiriosa, você não tem ninguém fazendo. Então, por quê, né? Aí fica a questão, que é um lugar que tem pessoas mais pretas e mais pobres, o serviço público é precário, né? E onde Nos lugares onde as pessoas têm mais dificuldade de reivindicar, né, é onde as coisas não chegam, né? E você vê que é uma política de não atendimento, né? Que não é só nós que estamos fazendo. Nós temos aqui, por exemplo, o pessoal lá próximo do Betel, está acionando também a mesma caravana. Né? E já acho que a gente tem que fazer ponto fixo em Queimados, porque estão falando que estão na ponte lá próximo do Betel, que há anos também é uma luta gigante, né? Antiga, dessa galera próximo do Betel ali, pelaquela ponte do Rio Camurim. Você tem a galera lá do Parque Ipanema, que também está reivindicando, né? E nem resposta eles têm, né? Vem me surpreender aí com essa questão dessas obras inacabadas. Mas lá, vamos voltar aqui um pouquinho e falar ainda de pedala, que a gente nosso tempo já está se esgotando, né? Porque passa rápido a conversa. Mas e aí, como é que você está se vendo aí para encarar esse final de ano, né? Como você falou aí, o 20 de novembro está aí, você acha que realmente agora vai melhorar bastante por causa da questão de que é feriado no Brasil todo? Qual é o seu projeto aí para fazer, encarar esse novembro negro aí? Então, acho que a melhora vai partir de nós, né? Se nós estivermos organizados para melhorar. Acho que o ponto de partida foi, né, o Congresso, né, a proposta da ministra, Aniele, né, acho que a proposta dela, né, parte da ministra, lá do Ministério da Igualdade. O Congresso aprova, só que a gente não pode esperar que um governo racista, né, você tem um Brasil aí com a maioria né, de gestores, né, que não reconhece, que não legitima, então se não partir de nós por nós não vai. Então acho que precisa se organizar para que a gente possa legitimar essa data fazendo, né, de baixo para cima. Enquanto pedala Queimados, nós vamos estar com uma série de atividades ao longo do mês de novembro, né? Nós teremos dia 15 de novembro o Festival Bike de Cria, que é uma atividade a gente vai fazer pelo 2º ano, e o foco vai ser no BMX Freestyle, né? Nós vamos estar com uns parceiros aí, que inclusive um deles é o Tom, campeão brasileiro de BMX, 2 vezes vice-campeão sul-americano. Estou tentando articular com a galera do skate, do patinho, para poder fortalecer essa atividade. Já tem local assim? Então, ainda não está fechado, porque eu ainda não formalizei, né? Entendi. A proposta é bater na Praça dos Eucaliptos, até por conta daquela nem sei o que é tiro, né? Mas a ideia é que a gente passa ali, porque tem toda uma estrutura em volta, né? Tem um parque, comércio local. A ideia é que seja ali. É centro, e a visão desse assim, que a gente quer, onde a gente quer chegar com esse festival, é que daqui a 5 anos, 10 anos, tem a mesma proporção do encontro do motociclista para a cidade. Sim. De festa, Então, né? 15 de novembro, tem outra data? Então, dia 18 de novembro, nós vamos fazer o lançamento do guia de sinalização de trilhas, que o guia foi criado pela Rede Brasileira de Trilhas, pela Aliança Bike e pelo Ministério do Meio Ambiente, que aí eu tenho que encaminhar um ofício lá para o Estácio, já conversei lá com o rapaz, acho que é Rafael,
que tá indicado para fazer lá. Vamos colaborar com a agenda lá do Golfinhos da Baixada, mais precisamente da Gisele Legal. Castro, lá com o samba e a feijoada da Consciência Negra no dia 20, né? Por isso nós não fizemos lá no dia 20. Vamos somar com a Gisele, com o Walter Júnior, né? Que é a ideia, né? Como que a gente se fortalece. E no dia 22 vai ser a caminhada na natureza, né? Barra pedalada, o sítio da Jabuticaba, da Jabuticabeira, onde tem esses 250 pés de jabuticaba, onde as pessoas possam conhecer. E a ideia lá é a pessoa colher, né? Tem experiência de colher, jabuticaba, pesar e pagar, deixando renda diretamente no território, para aquelas pessoas valorizando, né? Pô, legal. E é isso. É isso. E a longo prazo fortalecer a cidade, né? Fortalecer A gente que trabalha com movimento social, tem hora que a gente fica assim, parece até meio, como é que eu digo, cheio um pouquinho, né? Querendo, ao ponto de explodir um pouquinho, porque precisa, né? De vez em quando dar mais aliviada, né? E o divertimento, cara? Fala em aliviar, como é que você se distrai? O que é isso? Puxa o quê? Pra gente tá chegando na então, eu me divirto reta pedalando, final, né? depois de falarmos tantas coisas assim, então... Eu gosto de ir para Jaceruba, né? Sim, Jaceruba de cedo, porque, né, eu chego lá, dou um mergulho na cachoeira, fico ouvindo a natureza. Eu refleto, eu faço muita reflexão pedalando, eu gosto de estar com meus filhos, né? De pedalar com meus filhos, de viajar. Gosto de viajar de bicicleta. Ano que vem eu estou pretendendo fazer uma viagem daqui para Fortaleza de bicicleta, né? Eu não sei qual período ainda, né? Que vai ser por conta de bicicultura que vai ter lá. Eu quero fazer essa viagem de bike. Sim, aproximadamente 2.000 quilômetros. Estou planejando aí. Fortaleza também. Mais ou menos. Não, dá mais, né? Não, eu digo mais porque eu vou, certo costume, né? 2 em 2 anos eu tenho ido para Sergipe de carro. Sim. Aí a gente tem mais ou menos uma quilometragem. Então, assim, porque ano que vem, o que eu quero fazer? Se eu quero ir para Fortaleza, vai ter o bicicleta, eu quero ir de bicicleta. Porque eu preciso fazer uma viagem de bike, assim, uma coisa minha mesmo. Só que eu também quero linkar com a ida pela bacia do Rio Doce. Porque, como eu falei, quando eu fui pelo Rio Doce, um dos objetivos era entender os conflitos ambientais e fazer um documentário. Sim. Só que eu não consegui concluir porque eu não peguei na época a autorização de imagens dos atingidos. Então esse material está todo comigo. Então ano que vem, esse ano faz 10 anos, 10 de novembro, faz do crime ambiental da Samarco, da Vale. E ano que vem faz 10 anos que eu estive lá. Então ano que vem eu quero voltar lá. Então vou fazer Mariana Regência. E quando chegar em Regência eu subo em direção ao Nordeste. E aí é uma forma que eu me encontro comigo mesmo. É isso aí. Então, aqui no Espaço Cultural Punta QT, a gente está aqui finalizando o nosso podcast com o Carlos Leandro aqui falando das suas aventuras, né? Seus sonhos, seus projetos, tudo em cima de uma bike. E aí, vamos para as nossas considerações finais aqui no Preto Pode, aqui no Espaço Cultural Punta QT. Bom, agradeço, né, a oportunidade de estar aqui trocando esse papo, né? Isso me faz muito. Acho que é importante que eu venho relembrando um pouco dessa trajetória, né? Isso me faz pensar também, até olhar para trás, por exemplo, pensar o que fez sentido, o que não fez, o que faria de novo, né? E imaginar também o quanto que avançou, né? Caramba, eu fiz tudo isso, né? E o que eu quero deixar, assim, acho que é registrado para a cidade, né, para as pessoas, é isso, né? Como que as pessoas podem contribuir para que tenha uma cidade melhor, né? Qual o seu papel, né? Por que nós estamos aqui, né? Pensamos muito numa cidade melhor, mas qual é o nosso papel para a construção dessa cidade melhor? Nós estamos O que fazendo. nós estamos fazendo? Uma cidade melhor para quem, né? Então, acho que é isso, agradecer, agradecer a paciência também de quem vai me ouvir, né? Porque não. Não, Paulo. Aqui no Preto Pode, todos nós podemos. Não, sim, nós Entendeu? podemos. Então, Espaço Cultural Punta QT aqui. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Lembrando que estamos aí quinzenalmente trazendo para vocês umas pessoas, né? Personalidades daqui da nossa cidade, até de fora, para trocar um pouquinho mais das suas atividades com todos nós. Então, um grande abraço e até daqui a pouco. Tchau, tchau. Bem
legal, black power.